A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e também para juntos prepararmos, analisarmos a lição do dia 28 de julho, a lição 4 do terceiro trimestre de 2024. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, por isso é muito importante você compartilhar o link do nosso canal com toda a sua igreja, compartilhe com todo o departamento da EBD da sua igreja. Batemos a nossa meta de 29 mil, mas lembra que a meta é 30 mil inscritos, ok? Então nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos para a glória de Deus aqui no nosso canal. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, irmão, clica nesse joinha santo aí e fale para nós nos comentários de onde você nos assiste. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram. Tem um link do meu WhatsApp, você entra em contato conosco e será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu evento, a sua festa, o seu acampamento. Estamos à disposição dos irmãos. No Instagram a gente posta diversos trechos das nossas viagens semanais, ministrando aí a palavra de Deus. Estou sempre acompanhado da minha esposa e será uma bênção servir a sua igreja, o seu departamento, servir aos irmãos em Cristo Jesus, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. As bem-aventuranças do Apocalipse é o tema da lição 4 na classe dos juvenis. E nós vamos falar sobre isso na aula de hoje por aqui, tá certo? O texto aqui, ó, destacado está aqui, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, estas revistas sobre Apocalipse são ótimas oportunidades para os professores aprenderem e desenvolverem um pouco mais esse assunto tão importante que desperta tantas curiosidades, como é o assunto da escatologia bíblica, tá? A leitura bíblica em classe está fracionada aí como aparece na sua tela e na sua revista. E olha só, eu estou preparando-me para conversar um pouco com vocês sobre pregação para jovens e para adolescentes. Inscreva-se no canal, tem conteúdo bacana chegando por aí, eu quero ajudar vocês. Bom, esse é um livro, portanto, de boas notícias, tá? O tópico 1 vai trazer isso aqui para nós, é isso, o tópico 1. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, ó. Tá, isso, um livro de boas notícias. Para muitos, o Apocalipse é um livro de más notícias, tragédias, catástrofes e pragas que virão sobre a humanidade. Entretanto, para os salvos em Cristo, ele é um livro repleto de gloriosas mensagens de esperança, fé e felicidade eterna. Através de sua leitura encontramos alertas a fim de que tenhamos uma vida feliz e abundante no Senhor agora e para sempre, tá? Então assim, o livro do Apocalipse, ele só provoca medo em quem está pisando na bola, em quem não está se preparando, em quem não está preparado, né? Para a igreja de Cristo, ele é um livro de esperança, ele é um livro de alegria. Afinal de contas, ele mostra como será o fim dos tempos, né? Ele aponta, claro, o sofrimento que vai passar os incrédulos, os ímpios, mas também a glória que viverá a igreja de Cristo Jesus, tá? E aí a gente tem aqui algumas bem-aventuranças dentro deste livro e dentro da nossa aula de hoje. Então, primeiro, os que guardam as profecias. A primeira bem-aventurança é um convite à leitura, meditação e prática da palavra de Deus. Olha só, bem-aventurado aquele que lê. Esse ler aqui é ler com dedicação, procurando adquirir sabedoria e discernimento, né? Não é só ler, mas começa lendo, ok? Mas melhor do que ler um capítulo
um livro inteiro de uma vez, é ler um capítulo por vez, fazendo meditações, fazendo perguntas para o texto. Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Qual era a intenção naquele momento em que foi escrito? E qual a aplicação para nós hoje? Não é? Então, esse texto é só para Israel, esse texto é para a igreja em geral, entende? Então, perguntinhas básicas. Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Para quem foi escrito? E qual a aplicação prática disso? Anotou aí? Quando? Porque aí tem o cenário geopolítico, social, cultural, religioso. Quando? Quem escreveu? É muito interessante. No caso de Apocalipse, João, lá na ilha de Patmos. Aí é legal contar a história de João e tal, né? Para quem que João escreve? Então, tem trechos do Apocalipse direcionados, por exemplo, às 7 igrejas da Ásia. Mas lembre-se que a Bíblia ela é escrita para todos, mas num primeiro momento, para quem foi direcionado? Há trechos na Bíblia que são específicos para Israel. Específicos para Israel. E aí não adianta querer aplicar para nós. Mas, mesmo estes trechos podem nos ensinar grandes lições. Ok? Não é? E depois de quando, quem, para quem, qual a aplicação prática para nós hoje? Então é preciso ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, fazer anotações, rabiscar. Bem-aventurado também aqueles que ouvem, tá? Então, esse ouvir, meu pai dizia que não é fazer ouvido de mercador, né? Que entra aqui, sai aqui, não. É um ouvir atentamente. É um ouvir que inclui meditar. É um ouvir que permite a palavra entrar pelos ouvidos e descer para o coração, subir para a mente e ficar esta viagem maravilhosa na nossa mente. Por isso que é interessante estas pequenas porções para a gente meditar diariamente, né? Há dias eu venho meditando, por exemplo, em Abacuque 3, quando ele diz: mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja mantimento, mesmo que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. E aí eu desenvolvi uma pregação em cima disso, que nós vamos confiar no Senhor, muito mais do que nos seus milagres, muito mais do que no seu sobrenatural. Precisamos confiar no Senhor, porque se o milagre não vier, a nossa fé não será abalada, porque o Senhor não se abala. Entende? Então, isso é fruto que da gente ficar meditando, às vezes dias, semanas, sobre o mesmo texto, sobre uma só palavra, tá? Bem-aventurado também é aquele que guarda, tá? Então, é aquele que tem o cuidado de meditar constantemente no que leu, para colocar em prática, né? Então, ouvir é internalizar a palavra, guardar é praticar a palavra. Quando Jesus fala, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, ele está nos ensinando a praticar os seus mandamentos. Saiba que todo cristão precisa ler, ouvir e guardar a palavra no coração e na mente, se desejam ser bem-aventurados de fato. Agora, é válido ressaltar teologicamente que esse trecho predito pelo apóstolo João diz respeito ao contexto, olha a importância de, quem, para quem, quando, porque esse trecho específico, ele tem a ver com os servos de Deus que viverão durante a grande tribulação. Os que se arrependerem e passarem assim proceder, também encontrarão felicidade, pois serão salvos e guardados pelo Senhor no momento mais sombrio da história humana, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado ao ler o texto bíblico, para perceber para que momento que está direcionando. Então o Apocalipse ele tem essa nuance. A gente precisa ler ele procurando saber para que momento que está apontando aquela leitura. E às vezes isso muda dentro do mesmo capítulo.
Ok? Então, peraí, isso aqui é para a Igreja Universal, né? Não Universal do Reino de Deus, não é a IURD, a Igreja de Cristo Universal. Isso aqui é para que momento? É para antes do arrebatamento ou é para depois do arrebatamento? É para a grande tribulação ou é para o milênio? Então, é preciso fazer essas associações, por isso que é preciso ler com calma, com paciência, um pouquinho de cada vez, tá? A segunda bem-aventurança é uma palavra de consolo aos servos de Deus que sofrerão a terrível perseguição do anticristo, tá? Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. A felicidade dos mártires da grande tribulação será de descansar das lutas, aflições e sofrimentos. A morte para o cristão salvo não é motivo de preocupação, pois é uma transição para a vida eterna com Cristo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte de seus santos. Salmos 116 e 15. Tá? Então todos os que morrerem receberão uma recompensa por suas obras no tribunal de Cristo. Tá bom? Então esse ponto especificamente está tratando daqueles que permanecerem fiéis durante a grande tribulação. Também tem uma bem-aventurança para os que guardarem as suas vestes. A volta de Jesus será repentina e surpreendente. Ele virá como um ladrão, ou seja, o Senhor virá sem avisar. Nesta bem-aventurança, o Senhor ordena que tenhamos 2 atitudes: vigiar e guardar as vestes. Vigiar é estar alerta, atento e consciente acerca dos sinais dos tempos e também com a vida espiritual. Não seja desatento, tá? Viva preparado para o encontro pessoal com o Senhor. Veja que então aqui, nesse ponto, essa bem-aventurança aqui, ela já é para a igreja antes da grande tribulação. Essa é para arrebatamento, ok? Aquela bem-aventurança que nós acabamos de ver aqui para aqueles que morrem no Senhor é para os que passarem pela grande tribulação e não negarem o nome do Senhor dentro da grande tribulação. Então nós temos aqui vigiar e guardar as vestes, não sujar as vestes espirituais, vivendo em retidão, pureza e fidelidade a Deus, tá? Então nós precisamos, a noiva de Cristo precisa ter as suas vestes lavadas, purificadas no sangue de Jesus. Isso fala de um comportamento fiel, íntegro na presença de Deus. Isso fala que nós não devemos brincar com a santidade de Deus. Isso fala que nós devemos temer ao Senhor, ter consciência da presença santa de Deus. Porque quando temos consciência da presença santa de Deus, habitando em nós pelo seu Espírito Santo, o nosso comportamento é pautado de uma forma que agrade ao Espírito Santo. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da promessa. Então, nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Isso inclui, inclusive, o pedido de perdão quando pecarmos. Isso inclui não ignorarmos o pecado. Isso inclui nos afastarmos do pecado, mas sempre que pecarmos, buscarmos o perdão de Deus. Muito bem. Os chamados à ceia do Senhor. Ser convidado para um evento importante nos faz sentir especiais, não é mesmo? Imagina se for para o casamento de Cristo com a igreja. Neste dia, somente os convidados entrarão nesta grande festa. Esta bem-aventurança é a felicidade de quem tem um nome na lista de convidados, ou seja, no livro da vida. Pois aquele que não for achado escrito no livro será lançado no lago de fogo, tá? Então, é muito importante nós nos guardarmos para este momento. Nós escutaremos o Senhor chamar o nosso nome. Muito bem. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito importante para nós e nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Só falta 1000. Só falta você, seus amigos, sua família. Manda o link para todo mundo. Inscreva-se. Bora fazer a festa dos 30k por aqui. Felizes os que não experimentarão a segunda morte. É impossível ler o livro de Apocalipse e não ficar imaginando como será a experiência de vida ou morte eterna.
O livro revela que alguns eleitos participarão da ressurreição, restrita aos santos que morreram em Cristo na grande tribulação, que são, na grande tribulação, os 144 mil convertidos da tribo de Israel, as duas testemunhas, os mártires mortos por amor à palavra de Deus, a grande multidão dos remidos pelo sangue do Cordeiro. A igreja genuína não participará desse momento, pois os mortos em Cristo antes da grande tribulação restarão primeiro durante o arrebatamento. Tá? Então essa bem-aventurança ela traz consigo as seguintes promessas divinas: não experimentarão a segunda morte, a qual ocorrerá após a condenação do juízo final. Tá? Então serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com Jesus durante 1000 anos. Desfrutarão de um novo céu e de uma nova terra. Tá? Então quem for arrebatado, irmão, já era, não tem que passar pela segunda morte, já está tudo certo. Aleluia, tudo maravilhoso, entendeu? Que passar pelo arrebatamento, seja a igreja, seja os que vieram antes, sejam o povo do Antigo Testamento, mas que pela fé confiou no Senhor, creu na promessa, não vamos passar por esse outro lado aí, por essa segunda morte. E por último, felizes os que se santificam. As vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro tem um significado muito sério, pois por este ato reconhecemos a justificação em que Cristo morreu por nossos pecados e pagou um alto preço pela nossa salvação. Pelo sangue de Jesus, recebemos a bênção de sermos feitos filhos de Deus. Ok? Então veja que nós somos justificados. Você sabe que esses dias eu estava falando com alguns irmãos e dizendo que muitos crentes em Cristo, crentes de décadas, não sabem o que é a justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele, com o seu sangue, nos tornou inocentes diante do Pai e nos reconciliou com o Pai, fez a paz entre homens e Deus pelo seu sangue. Lavar as vestes também representa a prática diária de se consagrar ao Senhor, apresentando-se diante dele de mãos limpas e coração puro, como eu já disse aqui, evitando o pecado, sempre pedindo perdão ao pecar, jamais escondendo o pecado, jamais fugindo de Deus, porque pecou. Como você deve se lembrar, o pecado corrompeu a criação divina, impedindo o ser humano de conviver em plena comunhão com Deus. A Bíblia nos mostra que antes da queda no Jardim do Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida, embora dela não pudesse comer. Através da redenção de Cristo Jesus, agora nós teremos novo acesso a ela e mais ainda poderemos comer dos seus frutos. Não é? Então, esta árvore estará à disposição de todos os remidos. Entraremos na Nova Jerusalém pelas portas e desfrutaremos da maravilhosa presença de Deus de forma gloriosa e inimaginável. Esse é o melhor do céu. O melhor do céu não são as ruas de ouro, não são os muros de jaspe. O melhor do céu é que estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso, reinando e servindo a Ele e uns aos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, tá bom? Então dá um toque aí, porque o céu não é lugar de monotonia, o céu não será lugar de marasmo. A Bíblia diz que Deus trabalha. Então, trabalho não tem a ver com pecado, tá certo? O que vem do pecado é a dor, é o cansaço, é o enfado, mas trabalho, produtividade. Deus é um ser extremamente criativo. Pode ter certeza que nós viveremos a eternidade envolvidos em muita coisa que a gente nem imagina. Lembra que haverá novos céus e nova terra, entendeu? Lembra que Deus é um Deus organizado, um Deus que governa sobre todas as coisas e delega poderes para as pessoas e para os seres que Ele criou. Então, teremos muito a fazer na eternidade, mas o mais maravilhoso de tudo é longe do pecado, da dor, do sofrimento, da morte e na presença. Como que eu posso dizer? Qual é a palavra? Na presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amigos? Que bênção, mais uma aula. Um forte abraço, assista, compartilhe, inscrevam-se no canal
e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês.